Graça e paz. Tudo bem? Bom retornarmos a este lugar. Estivemos aqui pela manhã, primeiro culto de celebração, e agora aprove Deus esse segundo momento de nós nos reunirmos como igreja para celebrar ao Senhor. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, por você estar aqui. A todos que agora nos acompanham por esta transmissão, obrigado pela participação. Onde você estiver, seja muito tocado e abençoado por Deus. E vocês que estão aqui, com certeza também Deus continuará a falar conosco, porque Ele já tem falado. A todos que, porventura, pela primeira vez nos visitam, muito obrigado. É um prazer receber, uma alegria ter você aqui. Muito bem-vindo. Você está no melhor lugar que você escolheu para estar. A casa de Deus, a presença do Senhor, junto com esse povo que tem um propósito e objetivo aqui, juntos adorarmos a Deus. Pegue a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 2, o versículo é o 4 e o 5. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo de número 5. Aleluia. Eu faço um pedido lá na mídia, eu estou aqui com a corrigida e atualizada, Almeida, deixa para mim aí a NVI, por favor, para o pessoal acompanhar na NVI. Agradeço aí, por gentileza. Deus abençoe. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratiques as primeiras obras, quando nem brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Espírito Santo, amigo, companheiro inseparável, é uma alegria mais uma vez tomar aqui essa plataforma como um canal que tu possas usar como tu queiras usar, da forma como o Senhor quer. Estou aqui simplesmente como um canal do Senhor, para abrir a minha boca e o Senhor falar como o Senhor quer falar com a sua igreja. Obrigado, Espírito Santo, pela presença, pela companhia, meu amigo inseparável. E neste momento, toda a liberdade é sua para falar, agir, operar como o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. Quero simplesmente ser esse canal. Obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por essa igreja, obrigado por todos que nos acompanham e que nós possamos receber de Ti toda a orientação, toda a direção e que venha do Senhor, seja para nos fortalecer, edificar, exortar, consolar, mas o certo que queremos que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quer falar. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? De volta ao primeiro amor. Eu quero, agora vamos dar a introdução hoje, mas eu tenho algumas explanações a fazer no decorrer de algumas ministrações sobre esse tema que é muito importante, de volta ao primeiro amor. E nós vamos começar hoje dando aqui uma pincelada, uma conversa que eu quero ter com vocês, porque eu tenho isso aqui de extrema importância para nós. A igreja de Éfeso era uma igreja que, se você for observar, era uma igreja trabalhadora, né? Era uma igreja perseverante, zelosa pela verdade. E os nicolaítas não tinham parte na igreja, porque o povo eles tinham compromisso, né, com a palavra. Então, se você for pegar essa área, na questão do trabalho, perseverança, zelo pela verdade, ok, nós vemos algumas características muito importantes. Mas, no entanto, Jesus traz muito notório, e ele revelou que havia um problema sério. Havia um problema muito sério. Que essa igreja, ela havia perdido o primeiro amor. Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que preservava e zelava pela verdade, mas
eles perderam o primeiro amor. E eu vejo que quando essa carta é direcionada, Jesus ele não estava preocupado apenas com as obras. Mas ele estava preocupado com o coração da igreja. E é tão importante quando falamos sobre isso, e eu vivi alguma etapa da minha vida, realmente essa realidade, de poder estar envolvido com tantas coisas de Deus, trabalhando tanto na obra, só que eu estava distante do dono da obra, enquanto ele queria uma aproximação com o meu coração. Com o meu coração. E quando nós falamos sobre religiosidade, está envolvido realmente dentro desses princípios. Porque o religioso é aquele que meramente lê uma cartilha. Ele tem princípios, ele pega aquela cartilha, ele faz tudo certinho, de acordo com o que está naquela cartilha. Só que ele faz por quê? Porque, às vezes, eu sou obrigado a fazer. Às vezes, se eu não fizer, vai pegar mal para mim. Se eu não fizer, pode ser que o pastor olhe diferente para mim. Eu vou ter que ir na igreja hoje, mas tem que ir, porque senão o pessoal vai achar que eu estou desviado. Mais uma vigília de oração. Hoje tem culto, meu Deus. Que vontade de ficar em casa. Eu tenho que fazer porque o líder me pediu, se eu não fizer. Mas, você entendeu? A gente vai entrando dentro de um sistema religioso, e isso vai nos levando a preocupar simplesmente com o trabalho, com aquilo que eu tenho que fazer. E eu levo aquilo como se fosse uma obrigação. Eu levo aquilo como se eu não fizer, mas eu tenho que fazer porque eu assumi um compromisso. E a gente vai perdendo muitas vezes a essência que é principal. Quando fala do primeiro amor, eu lembro do novo convertido. Gente, que extraordinário. Quando eu me converti, se deixasse eu passava a noite na igreja. Queria fazer tudo, corria para todo lado, e com paixão, com amor. É isso que não pode perder. É isso que Jesus está falando. A igreja às vezes tem uma excelente obra, um excelente trabalho. Olha para várias áreas. E é importante sim olhar, e é importante sim exercer o trabalho geral dentro de áreas específicas. Mas o que Deus está olhando é se esse trabalho que eu estou fazendo é de coração. Se eu não perdi a essência do amor por aquilo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo só por fazer, se eu estou fazendo só porque, mas Deus quer, e Ele olha para o nosso coração, para o intuito da motivação do nosso coração, porque o primeiro amor, ele representa uma vida de intimidade, uma vida de compaixão, uma vida de comunhão, uma vida de dependência de Deus. É aqui onde nós precisamos analisar. Eu estou vivendo uma vida de intimidade, de paixão, de comunhão, de dependência de Deus. Porque Deus volta e Deus olha para o coração da igreja, e o reconhecimento pelo trabalho, muito bem. Mas e o coração? E o amor? E a intimidade? E a paixão? E a comunhão? E aquela dependência de Deus? Se tem algo que eu me preocupo, é viver a dependência de Deus. A igreja não pode perder a dependência de Deus. Porque a dependência de Deus é nós sabermos que tudo Ele está no controle das nossas vidas.
e que tudo que nós estamos fazendo ou realizando é para glória, louvor e adoração a Ele. Quando perdemos a dependência de Deus, nós queremos fazer para nós mesmos. Isso é muito perigoso. E aí eu te pergunto, é possível continuar frequentando a igreja, servir em ministérios e até manter uma aparência espiritual, mas ter o coração distante de Deus? Isso é preocupante. Eu posso estar liderando, frequentando a igreja, servindo no ministério, e até posso manter uma aparência espiritual, mas o meu coração está longe e está distante do Senhor. Só que nós estamos hoje aqui, e Deus traz um grande despertamento para mim e para você, dizendo o seguinte: é tempo de restaurar o relacionamento com o Pai. É tempo de nós voltarmos àquela paixão, aquele amor por aquilo que nós venhamos a fazer para Deus. O maior desejo de Deus sempre foi, e sempre será, ter comunhão conosco, ter relacionamento com seus filhos. Não é uma vida distante dele, não é uma vida envolvida com o trabalho, mas distante do dono da obra. Desculpe, eu confesso, eu vivi isso muito na minha vida. Não tinha tempo para Deus, estava fazendo a obra, mas não tinha tempo para Deus. E eu entendo que antes de fazer, nós temos que ser. E o ser é ser santo, é ser separado, é viver em comunhão com Deus, porque nós queremos fazer e esquecemos de ser. Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, você precisa ser santo, ser separado, ser dedicado, ser voltado para Deus e ter comunhão com Ele em primeiro lugar na sua vida. Isso é a coisa mais importante. E é bom entender o seguinte, que Deus tem um desejo de comunhão com seus filhos. Quantos filhos que há muito tempo não têm comunhão com seu pai? Quantos filhos estão dentro da igreja, às vezes até envolvido com alguns trabalhos, mas não estão vivendo um relacionamento íntimo de comunhão com seu pai, com seu Deus? O que está acontecendo? Isaías 59:2. Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Às vezes, são as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos envolvimentos com tantas outras coisas, e deixamos o que é prioridade, nos relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. Tiago 4:8. Você que está anotando aí, Tiago 4:8, depois João 17:3. Tiago 4, versículo 8, por favor. Versículo 8. Bendito é o Senhor. Tiago, versículo 8. 4 está certo. Agora vai só, grifa o 8 aí, por favor. Tem como? Cadê? Meu Deus, então tá.
Desculpa. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O que Deus quer? Que nós tenhamos intimidade e relacionamento com Ele. Comunhão, a proximidade com Deus vai nos levar a ter uma profundidade de um relacionamento muito íntimo e muito profundo com Ele. João 17, por favor, meu filho. 3. Nós vamos ter que aumentar essa tela aqui à minha frente, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Precisamos conhecer, relacionar, ter intimidade com nosso Pai. Deus quer isso dos seus filhos. Estamos muito distantes desse relacionamento. E a vida cristã depende de um relacionamento com Deus. Não dá para viver uma vida cristã autêntica, dinâmica, sem relacionamento com Deus. Não dá para viver independente e fazer as coisas com as próprias forças, um próprio intelecto. Pastora, foi ministrado aqui muito bem sobre isso. Mas viver a dependência de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. A vida cristã depende do seu relacionamento com Deus. Porque a nossa força e a nossa capacitação espiritual não vem das atividades, não vem das atividades religiosas, mas vem da nossa comunhão diária com o Senhor, do nosso relacionamento contínuo com o Senhor. Não é daquilo que você faz, é da forma que você se relaciona com Deus. É isso que Deus quer de nós. Olha o que Jesus declara em João 15, versículo 4 e 5. João 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sua vida cristã depende do seu relacionamento com Deus. Isso está envolvido diretamente com a prática do primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o princípio de tudo na nossa vida. Não é amar as coisas, não é amar a família, não é amar trabalho, é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar na nossa vida. Quem permanece em Cristo, que tem essa experiência com Ele, ele vai produzir. Produzir o quê? Fruto. E além de produzir fruto, ele vai vencer as lutas e vai haver um crescimento espiritual. Vai desenvolver. Porque dentro de um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, dando prioridade primeiramente para Ele, tem desenvolvimento e crescimento espiritual. Vai produzir fruto. Gálatas 5:22, é esse fruto que a Bíblia está falando. E não é um só, ali é um pacote completo. Não dá para dizer, eu amo, mas eu não consigo, vigiar, perseverar. Então tem que ter um pacote completo, e a obra de Deus não é pelas metades, a obra de Deus é por completo.
É por isso que Deus quer nos pegar aqui e trabalhar conosco de uma forma completa. Não tem esse negócio, eu estou bem nisso, mas estou mal. Não, Deus quer completar tudo na sua vida. Deus quer trabalhar em todas as áreas da sua vida. Deus quer pegar você e trabalhar você primeiro por dentro. E esse trabalhar de Deus por dentro vai gerar fruto, vai gerar crescimento, maturidade, vida espiritual autêntica e dinâmica. E aí o reflexo exterior, as pessoas vão começar a ver a sua vida diferenciada, os seus atos, as suas atitudes, tudo que você fizer é diferente. Quem permanece em Cristo produz. João 15, 4 e 5. Salmos 42, verso 1 e 2, por favor. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Isso aqui é viver o amor, a essência do primeiro amor. A advertência de Jesus à igreja de Éfeso era exatamente isso. Excelente obra, excelente trabalho, alguns cuidados muito importantes, mas vocês deixaram de suspirar pela minha presença, pela comunhão comigo, pelo relacionamento comigo. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que o erro está em Deus? Deus está pronto a se relacionar com seus filhos, mas os filhos não querem se relacionar com seu pai. E nós precisamos voltar para o Senhor, para restaurar o relacionamento com o pai. Você precisa voltar primeiro ao amor com o filho. O nosso relacionamento com o pai começa pelo relacionamento com o filho. João 14, 6. Por quê que esse relacionamento com o pai precisa primeiro voltar ao relacionamento com o filho? É isso que queremos entender. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos viver um relacionamento com Jesus. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Não tem caminho, não tem atalho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem nada, absolutamente nada para sair desse caminho e dizer assim, não, eu vou atalhar aqui, eu vou dar um jeito aqui. É Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é o Papa, não é a igreja, não é os dogmas religiosos. É Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos entender isso. Então, para restaurar o relacionamento com o Pai, precisamos voltar primeiro ao amor com o Filho. Jesus é a razão da nossa vida, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é assim que vocês cantam? Tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. Por favor. Se você está anotando aí, Colossenses 1, 16 e 17. Depois Filipenses 1 e 21. Pois nele, olha, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. João 10:10. Está acompanhando o raciocínio aí? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e que tenham vida em abundância. Jesus resgatou a sua vida da morte. Para restaurar o relacionamento com o Pai, nós precisamos primeiro voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Porque Jesus, Ele resgatou a sua vida da morte. Jesus pagou um preço que ninguém poderia pagar. Porque o sangue dele trouxe perdão, salvação e trouxe vida eterna. Romanos 5:8. Está tendo tradução aí? Tá? Tá tranquilo? Ok. Qualquer coisa vocês avisam aí, tá bem? Romanos 5:8. Jesus resgatou a sua vida da morte. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, se estamos aqui, é porque fomos resgatados. Para nós podermos reatar esse amor com o Pai, o Filho teve que vir, teve que dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e ter vida com abundância. Efésios 2, capítulo 1 a 5, por favor. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós, quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é porque você é muito bonitinho, né? Ou faz muita obra, ou realiza muito trabalho. Isso não vai salvar ninguém. Você vai ter a recompensa do seu trabalho, da sua obra que você fizer. Isso é importante. E elas vão te acompanhar. Mas isso não garante salvação. Não garante salvação. Garante galardão do trabalho prestado. Porque tudo vai ser com amor, tá? Não é fazer um trabalho para se mostrar, para se apresentar, para querer ser melhor do que os outros, para fazer para se mostrar que está fazendo. Isso não funciona com Deus, não. Porque Deus olha o coração, Ele conhece quando se faz para Ele. Deus sabe quando a gente faz de verdade para Ele. Quando a gente faz de verdade para Ele, tem um reconhecimento. Tudo está anotado lá. Mas a salvação é graça. Eu não poderia, você não poderia, nós não poderíamos. Mas Ele, através do amor do Pai, enviando o Filho, Ele nos resgatou. Nós estando em delitos e pecados. Sabe o que é isso? Você já estava condenado a uma eternidade sem Deus. Sabe o que é uma condenado a uma eternidade sem Deus? Já estávamos direcionados para o caminho do inferno. Mas Jesus nos tirou, nos resgatou, nos salvou, nos libertou. E hoje, por intermédio de Jesus,
pelo grande amor do Pai, a graça se revelou, e hoje estamos aqui glorificando a Ele, porque reconhecemos que Jesus resgatou a sua vida da morte. Isso é entender o primeiro amor. Será que nós conseguimos entender que a razão de estarmos aqui, nós estávamos perdidos? Qual era a sua vida outrora, antigamente? Onde você estava? As suas práticas pecaminosas. Jesus te tirou lá do lamaçal do pecado, te tirou do vale da sombra da morte, te deu um banho de sangue, te trouxe para a presença dEle, e você está aqui hoje. Precisamos viver esse amor, precisamos viver essa essência do amor de Deus, revelado em Cristo em nossos corações. Essa chama não pode se apagar, não é por aquilo que você faz, é pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia, é pela bondade. Anima-te, renove dentro de você esse amor. O amor de Deus revelado em Cristo está em nossos corações, está revelado em nossas vidas. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha só, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Viver o primeiro amor é reconhecer que Jesus resgatou a minha vida da morte. Eu estava condenado, mas Jesus me amou primeiro. Não foi você que amou Ele primeiro, não. Foi você que aceitou. Ele te amou primeiro, Ele te aceitou, Ele te achou. Ele te escolheu, antes de você vir à existência. Ele te escolheu. Como isso é lindo, né, Raquel? Deus me escolheu antes de eu ser gerado no ventre materno. Você tem essa convicção? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele te amou. Ele te ama. Você foi gerado através de um plano, de um propósito de Deus extraordinário na sua vida. E nós precisamos viver isso cada dia. Esse amor não pode esfriar, não. O amor de Deus em Cristo precisa estar aceso em nosso coração. Para restaurar o relacionamento com o Pai, você, nós precisamos voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Jesus se revela a mim e a você. Porque quanto mais buscamos o Senhor, mais conhecemos seu caráter, sua vontade e seu amor. Como queremos ter um relacionamento e um sentimento de um novo convertido, vivendo o amor essencial do Pai, reconhecendo o que Deus em Cristo fez. Se nós não nos aproximarmos do nosso Pai. Jeremias 29, 13. Mais uma vez, por favor. Jeremias 29, 13. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, cada dia? Viva o seu amor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Amor. Será que nós estamos buscando a Deus de todo o coração? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E eu reforço, o mais interessado em ter um relacionamento é Deus conosco. Deus quer levar você a um nível de intimidade e relacionamento profundo com Ele. João 14, 21, por favor. João 14 e
e versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pega a sequência aqui, aquele que tem os meus mandamentos, que guarda, que ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu entendo que quem ama Deus guarda os mandamentos dele no coração. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa carta está sendo escrita para a igreja, para o anjo da igreja, direcionado a quem? Com certeza, essa mensagem vai ser passada para a igreja. Deus fala com o anjo da igreja. Agora eu te pergunto, eis estou à porta e bato. Nós usamos esse versículo para os não crentes, não é? E para nós? Se ele está falando com o anjo da igreja, se essa mensagem é para a igreja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu te pergunto, o que o Senhor está fazendo do lado de fora? Se essa mensagem é para a igreja, é para o anjo da igreja, por que ele está na porta batendo? Porque com certeza fecharam a porta. Ele não deveria estar do lado de fora. E desculpe essa expressão aqui, mas tem muitas pessoas que o Espírito Santo está do lado de fora, porque fecharam a porta para ele, expulsaram ele de dentro da casa. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que ele está à porta e bate. Eu quero entrar na sua casa, eu quero cear com você, e quero que você também tenha relacionamento, ceie comigo. Aonde está o Senhor? Está dentro ou está fora da sua casa? Ele está batendo na porta? Se está, eu acredito que hoje é uma oportunidade muito importante e especial para você abrir teu coração, voltar ao primeiro amor, deixar Jesus se revelar para você, deixar o amor dele penetrar dentro do seu coração. Precisamos voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é ter relacionamento com o Filho. Por quê? Jesus, Ele te abençoa e Ele também te protege. Quando nós voltamos ao primeiro amor, nós vamos entender a proteção de Deus para conosco. O quanto Deus tem nos abençoado e o quanto Deus tem nos protegido. Você tem tido, experimentado o cuidado de Deus sobre a sua vida? Deus tem cuidado de você? Deus tem protegido você? Porque a presença dele em nós traz segurança, traz direção e traz paz. Você já leu o Salmo 91? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Olha, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga te atingirá, porque nós estamos vivendo a proteção de Deus. Precisamos viver isso, entender isso. Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Quando nós entendemos e vivemos o princípio do amor de Deus em Cristo Jesus, isso é voltar ao primeiro amor, é não ficar preocupado. De vez em quando alguém me procura, pastor, misericórdia, falaram que estão fazendo despacho para mim, estão fazendo macumba lá em Encruzilhada. Ah, é? Então fica tranquilo, isso aí não vai te atingir não. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Por que crente está preocupado com macumba, com inveja, com não sei mais o que, tantas outras coisas aí? Você tem que preocupar com isso não, porque a sua vida já foi abençoada. Você lembra de Balaão? Como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Como é que o diabo vai te tocar? Como é que esses trabalhos vão te atingir se você está guardado e protegido pelo Senhor? Fica tranquilo, viva a essência do amor de Deus.
a paz, a tranquilidade, a segurança do Senhor. Não tem que preocupar não. Porque quem te abençoa é Deus, quem te guarda é Deus. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra de todo mal. Por que está tão preocupado? Tanta gente está precisando voltar a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus. As pessoas estão se distanciando muito de Deus, estão vivendo muito apavoradas, estão se esquecendo que há um Deus que é maior do que tudo e qualquer coisa, que guarda você, que protege você, que livra você. O que é o inimigo para te tocar? Ele só toca se Deus permitir. Senão ele nem te beira. E olha só, onde você chegar, tem um endemoniado, não precisa você expulsar não, só de você chegar ele corre. Porque você é abençoado. A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus está na sua vida. Eu me lembro que nós fomos numa casa aqui, chamaram nós lá, um casal de português, a mulher possessa, endemoniada, aquele trem quebrando tudo. Quando chegamos na escada, o diabo gritou lá em cima: o que vocês vieram fazer aqui? Tem que ir embora, tem que sair. Agora é um monte de crente com medo de tantas coisas, apavorado, está fazendo trabalho para mim, está fazendo isso. Você tem que confiar no amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida, retornar aos princípios do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, senão você vai ficar perturbado, apavorado, com tantas ameaças, com tantas coisas, com tantas mensagens que estão chegando. Você é abençoado. Leva a mão à altura do seu coração, diga assim: eu sou abençoado, Deus já me abençoou. Agora, se você é abençoado, Deus já te abençoou, quem pode te amaldiçoar? Fico preocupado com certos líderes aí, né, que os crentes saem da igreja: eu te amaldiçoo. Você é abençoado. Você é abençoado, a bênção de Deus está sobre você, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Viva a bênção extraordinária de Deus. Agora, se o Senhor está por lá de fora, batendo, querendo entrar, você precisa entender que você precisa voltar a um relacionamento com Ele. Você está muito distante, muito afastado, e você não está tendo sensibilidade do Espírito para discernir o que está acontecendo. Muitos crentes sem discernimento, sem percepção do que está acontecendo. Às vezes o diabo está perturbando dentro da sua casa, e você não está tendo discernimento do que está acontecendo. Que Deus possa nos levar a um relacionamento com Ele, e que nós possamos ter percepção do mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, não. A nossa batalha é espiritual, e nós vencemos a batalha espiritual no mundo espiritual, com as armas espirituais, com revestimento espiritual. Tem gente lutando um com o outro, achando que a guerra é contra o irmão, é contra a igreja, é contra o pastor, é contra o líder. Não, a nossa guerra é espiritual, é no mundo espiritual. E se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem para vermos o que acontece no mundo espiritual, nós ficaríamos assustados. Mas tem coisas que você está vendo, tá? Um livramento que Deus dá, você vê automaticamente, você diz: Deus me livrou. Não é assim? Às vezes você está no trânsito, acontece um acidente e você é livre daquele acidente. Você diz: oh Deus, obrigado, o Senhor me guardou e me livrou desse acidente. E no mundo espiritual, coisas que acontecem, que nesse exato momento aqui, você está sendo guardado. Sua família está sendo guardada. Seus filhos, sua casa, seu casamento está sendo guardado. E você não está vendo, mas está acontecendo. Que é isso? Proteção de Deus. Tem coisas que a gente vê, mas tem coisas que você não vê, mas está acontecendo. Há uma guerra no mundo espiritual em seu favor, em seu benefício. Deus está pelejando por você. Deus está pelejando pela causa. Então fique tranquilo, descansa no Senhor. Viva só o amor de Deus. Você precisa viver a essência do amor de Deus. O que acontece é que esse amor se esfria. E se esse amor se esfria, nós não conseguimos ter percepção do que está acontecendo. Jesus te abençoa e Ele também te protege. Aí você vai para o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo as lutas vindo, você está guardado, você sabe superar, vencer, e tudo gera em benefício daqueles que amam o Senhor.
É coisa extraordinária que acontece. Agora, precisamos voltar ao primeiro amor. Para termos um relacionamento com o pai, precisamos voltar ao primeiro amor, um relacionamento com o filho. Porque ele nos ensina a amar pessoas. Primeiro amor, ele transforma nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o próximo. 2 grandes mandamentos. Qual que é o primeiro? Amar a Deus. E o segundo? O próximo como a si mesmo. Aí você vai descobrir se você está vivendo a essência do amor de Deus no seu coração, ou se esse amor se esfriou. Porque é impossível ter relacionamento com Deus se você não está bem com seu irmão, tá? Você pode dar glória a Deus aqui, aleluia, falar em língua estranha, tudo bem. Mas se você não consegue amar o seu irmão, ter relacionamento com o seu irmão, está nada bem o seu relacionamento com Deus, não. Porque quem está bem com Deus, ele vai estar bem também com as pessoas. Porque você não guarda ressentimento, você não guarda mágoa, você sabe perdoar. Porque quem ama Jesus aprende a amar como Ele amou. Eu gosto disso. Nós expressamos muito, não é? E cantamos quantas canções, né, Biel? Eu amo Deus. Estou disposto a entregar, estou disposto a me render, estou disposto a... Gente, você presta atenção no que você está cantando? Eu me rendo, eu perdoo. E às vezes nós não estamos vivendo realmente isso. Se você não consegue amar o próximo, desculpe, você não ama Jesus. Porque quem ama Jesus aprende a amar como Ele amou. João capítulo 13, verso 34 e 35. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ai, Deus! Quem ama Jesus aprende a amar como Ele amou. 1 de João 4, versículos 7 e 8, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo de número 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece Deus, pois Deus é amor. E por que tem um grupo de pessoas que diz que ama Deus e não consegue olhar nos olhos do seu irmão e cumprimentar ele? Está guardando ressentimento, rancor e amargura. Quando o amor de Deus está no nosso coração, escuta, não temos dificuldade para perdoar, não temos. Você pode até ficar chateado, magoado por um momento, mas logo o Espírito Santo fala com você e você está disposto a perdoar, a reconciliar, porque esse amor, ele gera isso em nós. Mateus 22, 37 e 39. Mateus 22, versículo 37 ao 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Tem mais? Prossegue. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está vivendo o primeiro amor? Ou esse primeiro amor já esfriou? Porque quem vive o primeiro amor, ele vive o amor de Deus em si, e ele reconhece que o Senhor te perdoou, e você está disposto a perdoar. Eu vejo pessoas dizendo assim: não perdoo por nada,
me machucou, me feriu, não perdoa, não adianta. Não é fácil não, gente, eu sei, mas não é impossível, tá? Mas quem é você para dizer que não perdoa, sendo que Ele te amou tanto, ao ponto de entregar o seu filho por você, para o seu resgate, para te salvar. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, condenados a uma eternidade sem Deus, mas Ele nos amou, decidiu nos amar. Você entende que às vezes a gente vive uma religiosidade, e a essência mesmo do cristianismo, a fé genuína, às vezes a gente precisa melhorar em algumas coisas. Nós estamos dizendo que amamos Deus, que vivemos o primeiro amor, mas nós estamos tão distantes dessa realidade, que às vezes pessoas estão guardando tanta podridão dentro do coração, tanto ressentimento, amargura, desejo de vingança. Deus não quer isso. Deus não tem isso para você. Seja curado aqui hoje. Outro ponto importante para finalizarmos. Jesus escolheu estar sempre presente. Eu amo a fidelidade de Deus, sabe por quê? Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Algumas referências e eu vou orar com vocês. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem certeza que Ele está com você? Quem vive o primeiro amor, entende. O Senhor está comigo. Hebreus 13, 5. Hebreus 13 e 5. Por gentileza. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Abandone tudo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Deus não vai deixar você sofrer, passar por privações. Ele vai cuidar de você. Ele vai mandar o suprimento. Ele vai cuidar nos mínimos detalhes. Relacionamento com Deus, tudo mais Deus vai fazer. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos desprovidos. Nós temos a proteção de Deus sobre as nossas vidas. E eu concluo dizendo o seguinte: o chamado aqui de Apocalipse não é apenas para lembrar o passado, mas é para tomar uma posição hoje, tá? É para nós nos posicionarmos agora. Apocalipse 2 e 5, deixa aí na tela, por favor. Apocalipse 2 e 5. Há 3 passos aqui importantes. Olha aí para você ver. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-te. E terceiro, volta à prática das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor significa: volte à oração, volte à palavra, volte à adoração sincera, volte à comunhão com Deus e o prazer de estar na presença de Jesus. Lembra-te, arrependa-te e volta-te. Não é só lembrar, é arrepender e é voltar. Fica de pé, por favor. Você quer cumprir o chamado do Espírito Santo hoje para a sua vida? Uma intimidade com o Filho e um relacionamento com o Pai? Voltar ao primeiro amor é voltar para Jesus. E voltar para Jesus é voltar para um relacionamento com o Pai. Você quer uma oração? Você quer receber uma intercessão para um fortalecimento espiritual? Você precisa voltar ao primeiro amor.
Eu te convido aqui agora, em nome de Jesus, dê um passo aqui diante desse altar, vamos orar junto aqui. Você perdeu a força, perdeu o ânimo, perdeu a disposição. Você precisa voltar à oração, à palavra, à adoração sincera. E se você quiser uma oração, dê um passo de onde você está. E vem aqui, vamos orar junto aqui. Pastor, estou com muita dificuldade em certas áreas da minha vida. Dá um passo aqui, vamos orar junto. Vamos interceder junto aqui. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui. Deus está aqui. O Senhor está falando conosco. Precisamos renovar esse amor, os princípios. E às vezes precisamos chegar mais perto. Precisamos aproximar mais. Precisamos de mais comunhão com Ele, de mais relacionamento na presença dEle. E se você entende isso, sem nenhum constrangimento, faça isso mesmo. Venha aqui diante desse altar. Venha se humilhar. Nós precisamos amar de verdade a Deus. Não é de lábios, não é de boca para fora. Porque às vezes subir aqui, pregar e até cantar ou até fazer algo, isso não quer dizer que eu amo Deus. Como está teu coração? Como está teu coração? É um passo de coragem que você vai dar saindo do seu lugar. Eu gosto disso porque isso é uma atitude que você vai tomar dizendo: eu quero uma mudança na minha vida. E saindo do teu lugar e vindo aqui, você está dizendo: é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Essa mudança, essa transformação. Muito bem, jovem, continua aqui. Está vindo mais pessoas, tem mais pessoas ainda. Tem muito mais pessoas ainda. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Quanto peso, quanta dificuldade para você orar, você buscar na palavra, até para vir para a igreja. Quanto desânimo. Talvez você está aqui, talvez você está me acompanhando agora. Quantas coisas tem te prendido, tem te aprisionado. Mas o Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui agora. O Espírito Santo está trabalhando. Venha receber de Deus. Comece a falar com Deus aonde você está agora. Comece a clamar o Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus. Seja fortalecido pelo Senhor. De volta ao primeiro amor. Essa chama, ela vai arder no seu coração. Esse amor pelo Senhor. Esse amor pelas coisas de Deus. Esse amor por buscar ao Senhor e se relacionar com Ele. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas. Tenha liberdade neste lugar. Desperta esse homem. Desperta essa mulher. Desperta essa vida espiritual. Esse ministério que está apagado. Esse altar que está destruído. Oh Deus, restaure a vida espiritual. Põe esse amor, esse desejo para essa pessoa estar, buscar ao Senhor. Quebra todo mal que se levanta. Quebra toda maldição, toda barreira, todo impedimento. Quantas pessoas presas, embaraçadas com tantas coisas. Liberte o teu povo, Senhor. Liberte a tua igreja. Que não venhamos estar embaraçados com picuinhas, com coisas tão insignificantes, que tem tirado a nossa paz, a nossa comunhão. Quantos envolvimentos com coisas erradas que tem nos distanciado de Ti. Tem misericórdia, Senhor.
Quebra todo mal, toda barreira, todo impedimento. Renova essa chama pentecostal. Aviva essa alegria no coração da tua igreja, para te servir, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, para louvar de coração. Que tudo que fizer seja com amor. Oh, aleluia. Dá-me um coração igual ao Obrigado, teu, Senhor. coração de